tá? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Iniciando nossa transmissão, esperando aí que o Senhor nos abençoe, nos dê graça em todas as coisas. Vai ficar registrado mais uma vez. Estamos aqui, eu, o Carlos, o Vitor, o pastor Ivani, para a nossa noite de quinta-feira, onde nós fazemos o estudo bíblico, compartilhamos o devocional, em nome de Jesus. E oramos pela igreja, oramos pelas pessoas, oramos por todas as situações e causas que são trazidas de pessoas que esperam na fé, pessoas que muitas vezes têm dificuldade para falar com Deus. Elas precisam das orações e das intercessões de outras pessoas, né? Então estamos aqui em nome de Jesus para fazer a nossa parte e cumprir o nosso dever, o nosso chamado. Amém? Amém. Vamos começar a nossa transmissão orando pelos pedidos de oração. Amém. Né? Já vou pegar o caderno ali. Quem vai orar hoje? Quem que é o orador? Então, orador, né? Já vai vir aqui, vai ficar registrado, né? Pode baixar o fundo musical para você ouvir sua voz ali. Estou muito feliz esse fundo musical. Né? E pode deixar baixinho se quiser, né? Só não pode pôr louvor, porque senão a gente vai ser bloqueado ali no nosso Face. Amém? Amém. Vamos lá em nome de Jesus. Clamar a Deus, pedir ao Senhor daqui a pouco um devocional estudo na mesma linha da quinta-feira passada, onde nós falamos sobre não dar munição ao nosso inimigo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre como trabalha o inimigo em uma situação bem inusitada que é encontrada ali no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudar e esmiuçar esse texto hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vai lá, Vitor. Paz a todos. Que a graça do Senhor esteja em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando por cada irmãozinho que está aqui. E vamos andando. Aleluia. Chame os seus amigos para aprender um pouquinho da palavra do Senhor, vai ser bênção. E vamos fechando os olhos e orar. Amém? Senhor, graça te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe cada nome que está aqui nessa noite, Senhor, a cada nome enviado, a cada pedido de oração. Senhor, não sabemos a causa, nem os motivos, mas o Senhor sabe. Pai, vai de encontro a cada vida, Senhor, a cada nome, Pai, que está aqui. Se for para curar doença, seja feito conforme o teu querer, Pai. Se for problema financeiro, o Senhor também sabe de todas as coisas, Pai. Mas conforme tudo, seja feito o teu querer, Senhor, não o nosso. Pai, em nome do Senhor Jesus, cubra todos, Pai, que estão com o nome neste caderno, que estão vendo essa live hoje, com o teu manto e com o teu sangue, Pai. Senhor, afaste todo o mal, Senhor, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Deus aplaudir mesmo, glorificar nosso Rei, em nome de Jesus, né? Coloque as pessoas em oração, coloque o nome das pessoas. Hoje, até a gente estava aí, a pastora Ivani, e a gente conversando aí com um dos meus tios, né? E ele pediu para que nós orássemos pela vida dele. E eu falei para ele, ele falou para não esquecer, né? E eu falei assim, não tem como esquecer, porque a gente tem caderno. A gente manja, né? Tem caderno ali de pedido de oração, né? E a gente anota o nome das pessoas. Enfim, está tudo aí nas mãos do Senhor. Bom, domingo, primeiro dia da semana, é a ceia do Senhor. Dessa vez, esse mês, não vai ter ceia no sábado, porque nós não voltamos ainda com as atividades na igreja, né? Que, como eu disse aos irmãos, quando nós formos voltar aos cultos, haverão 2 cultos, né? Pelo menos enquanto durar a recomendação de prevenção e de quarentena aí, estado de calamidade aí do país, né? sobre o Covid. Então, assim, nós vamos abrir 2 cultos, mas não dessa vez. Sábado nós estaremos aqui, eu vou estar aqui, posso dizer por mim, né? E o Vitor vai estar trabalhando, mas vai estar na intercessão. Você vai estar trabalhando? Sábado? Passado você trabalhou. Não, mas estou de manhã, eu estou aqui. Ah, tá. Eu acho que ele não veio sábado porque não quis, mano. Mas não peguei. Então, recebi de falta. Então, sábado estaremos aqui. Convido alguns dos obreiros que quiserem vir também, aí uns 2 ou 3 que quiserem participar conosco. É um culto, nós sempre iniciamos com oração, né? Durante um tempo ali, um tempo de oração, de adoração, de contemplação do Senhor com louvor, e depois a gente vai para a palavra devocional. E no domingo estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Amém.
Deus é bom, Deus é fiel. Vamos que vamos. Vamos iniciar o tema de hoje, que seguir, vou pegar aí a linha do estudo da quinta-feira passada. Eu espero que alguns dos irmãos que não participaram no dia possam ter visto depois. É para crescimento da nossa fé. Amém? Amém. Hoje o nosso devocional ele é nesse sentido. É quase um estudo sobre batalha espiritual, na verdade. Pode ir assim, se quiser, se vai voltar, né? Então, como a gente está sozinho aqui na igreja, já apagou ali meia luz, mas o irmãozinho vai tomar nota. Glória a Deus. Usa bem seu caderninho. Bom, se você tem um caderno na sua casa também, toma nota das coisas, irmãos. É muito bom você sempre ter lembrança, trazer à mão. Tem pessoas que gostam de guardar tudo na memória, né? Falam assim, eu guardo bem, eu tenho uma memória boa. Tem certeza que você lembra tudo? Eu costumo perguntar para os irmãos assim, né? Se você lembra qual foi o texto da palavra que foi ministrado no primeiro dia, no primeiro culto desse ano. O que Deus falou? Né? Porque nós cremos que a palavra ministrada é a palavra de Deus. Então é Deus que falou, né? O que Deus falou no primeiro culto do ano? Qual livro? Então assim, não sei, bom, tá aí, né? É bom tomar nota das coisas, em nome de Jesus. Deixa eu colocar meu visor, para acompanhar a leitura do nosso texto. Bom, nosso devocional de hoje, nosso estudo de hoje, como eu disse, é quase um estudo de batalha espiritual. E à medida que se alguém entrar aí, quiser participar, mandar um abraço, uma paz do Senhor dos irmãos, fique à vontade, pode sentar lá, irmão, né? E assim, pode cumprimentar. E a pastora Ivani está ali com as redes sociais, né, cuidando, né, cuidando ali, só ela, né, observando ali os comentários dos irmãos, né, colocando aquele coraçãozinho lá, amém? E vamos que vamos prestar atenção e vamos batalhar na nossa fé. Eu sempre falei para os irmãos aqui, no início do nosso ministério, alguns anos atrás, que aliás hoje é dia 4. Amanhã, aniversário da nossa comunidade, ó. Sexta-feira, Comunidade Evangélica Essência fazendo 12 aninhos. Ó, 12? 13. Poxa, já fez 12 já, né? Ou foi esse ano, foi 2. Né? O ano profético aí, ó, né? 12 anos, agora 13 anos, né? Ultrapassando aí a barreira da pré-adolescência, amém? Crescendo em graça, em fé, graças a Deus. E não posso deixar de dizer, né, aquilo que um dia foi chamado de fogo de palha queima até hoje, né? Na verdade, pode até ter palha no fogo, sim, porque todo lugar tem palha, viu? Aquelas pessoas que falaram que é fogo de palha não conhecem a Bíblia, né? Porque o próprio Jesus falou que não é para tirar o joio do meio do trigo, né? Senão vai estragar a espiga. Mas tem palha, sim, amém? Mas tem palha o tempo todo ali, ó, só jogando, queimando. 13 anos, cara. Amanhã a gente tem que celebrar isso aí, cara, né? De alguma forma, amém? Enfim, estamos aqui para comemorar e para fazer a vontade do Senhor. Vamos iniciar em nome de Jesus. E como eu estava dizendo, alguns anos atrás, eu falava para os irmãos que eu não acreditava em batalha espiritual, né? Eu comentava com os irmãos que como eu vim de um ministério pentecostal, né, de origem, mas na sua essência meio, em alguns aspectos é meio tradicional. E aí o que acontece? Esses irmãos não acreditam em batalha espiritual, cara, sabe? Não no sentido que a gente está falando. Acreditam que existe sim uma luta, e aí que tal? Às vezes as pessoas acreditam numa coisa que é antibíblico, sabe, cara? Por exemplo, você acredita, irmão, irmã, que tem pessoas que acham que tem uma luta entre Jesus e o diabo? Você acredita, cara? Tem gente que acha que Jesus está lutando contra o diabo pela sua vida, sabe, cara? Que Jesus está lá segurando a queda de braço, assim, será que eu vou vencer o diabo? Meu Deus! Jesus amado, cara. Se Jesus quisesse, ele fazia assim, ó, igual o Thanos lá, e o diabo deixava de existir, cara. Não existe. Irmão, já aprenda essa aí nesse curso que você está tendo toda quinta-feira aqui, um cursinho através de um devocional. Aprenda essa aí. Meu irmão, irmã, Jesus não está lutando com o diabo, amém? Quem está lutando somos nós,
né? Através da força do Senhor e pelo Espírito Santo. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes e potestades do mal, todo tipo de levante. Mas Jesus, Ele é Deus, né? Ele é Deus, cara. Ele concentra todo o poder do universo nele, né? Então, assim, aí, como eu estou falando, tem irmãos, como do ministério que eu vim lá, que não acreditam em batalha espiritual, mas acredita que Deus está lutando contra o diabo numa cabo de guerra, numa queda de braço, num jogo de capoeira, sei lá o que, cara. Mano, não tem sentido. Aí, até que nós começamos a experimentar, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, eu e a minha esposa tivemos experiências onde a gente acabou vendo que a batalha espiritual é realmente verdadeira, né? Do jeito que as pessoas falavam e a gente não acreditava, é exatamente como é, né? Muitas vezes eu cheguei na minha casa e dei de frente com muitas situações, e eu não queria assustar ninguém. Vai que alguém que vê a live depois vai ficar assim, não vai ter problema, é tudo pela fé, né? Muitas vezes nós enfrentamos, irmãos, forças do mal, demônios, né? E as pessoas falam: como assim, meu? Você é louco? Como assim enfrentar demônio? Sim, né, cara? Aquelas coisas que nós lemos em Efésios 6, elas aparecem, elas se manifestam, enfim, e nós enfrentamos. Tivemos resistências muitas vezes, e aí eu comecei a entender, o Senhor estava abrindo nossos olhos para nós vermos a verdade e vermos que a batalha espiritual de fato existe, e só existe uma forma de lutar contra ela. E não é sapateando, rodando, dando cacetada na cabeça do capeta, como dizem, chutando. É com a palavra de Deus, com o conhecimento. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Vocês vão, como Jesus falou, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai colocar vocês em liberdade. Então, assim, através do conhecimento da verdade, oração e jejum, aí nós começamos a entender como que trava essa batalha. Amém? Amém. E aí o Senhor foi nos dando conhecimento e bagagem para que a gente pudesse ensinar a nossa igreja, né? Tanto que há algum tempo atrás nós fizemos vários estudos aqui sobre batalha espiritual. Eu lamento muito que às vezes os irmãos, alguns dos nossos irmãos acabaram perdendo a reunião, né? Podiam estar aqui conosco, acabaram perdendo, e depois acabam enfrentando lutas, cara. E aí corre, e está certo, tem que correr mesmo para os obreiros, para os pastores, pedir oração, falar: ó, irmão, tá acontecendo um negócio esquisito aqui, não sei o que, vai, pede socorro. Mas aí você fala: puxa vida, mas se tivesse ali, né? Se tivesse participado, cara, se tivesse estado junto, de repente a luta não seria tão difícil para essa pessoa, né? E não teria riscos, né? Das pessoas sofrerem contaminações, influências malignas, sabe, cara? Eu fico triste quando eu me lembro de irmãos, tanto do nosso ministério como de outras denominações que eu conheço, né? Que antes, quando estavam na presença do Senhor, ao invés de se capacitarem, de se fortalecerem na fé, não viveram aquele amor louco, sabe, cara? O amor louco que desgasta logo, né, com o Senhor, e depois se afastaram. Na primeira ciladinha, na primeira seta do maligno, já estava contaminado e caiu, né? E o pior, que daí alguns crentes que com falta de conhecimento acabam ajudando essa pessoa a permanecer caída. Sabe como, irmão? Nós já começamos, tá, o estudo do devocional, só não lemos aí. Sabe como? Por exemplo, uma vez nós falamos aqui num estudo na nossa igreja que nós não devemos colaborar com a queda das pessoas. Por exemplo, vamos lá, o irmãozinho caiu da fé, se apostatou do Senhor, né? Se afastou do Senhor. Um cara que antes era bênção e estava ali na presença do Senhor, fazendo tudo certinho e vivendo a palavra, porque, irmão, ser crente é viver a palavra de Deus e fazer tudo certinho, sim, sabe? Aí, pastor, como assim fazer tudo certinho? Bobeira. Não é bobeira, não, é ser crente, né? Aí o que acontece? Se apostatou da fé, caiu, aí vai lá, começa a voltar os velhos hábitos, e como nós lemos o texto do apóstolo Paulo aqui falando outro dia, né? Se eu reconstruo aquilo que eu destruí, então de fato eu sou um transgressor, né? O próprio Paulo consegue reconhecer isso, mas os crentes não, né? E aí o que acontece? O irmão vai lá e posta uma foto bebendo lá
negócio no Facebook, né? Enchendo o caneco, né? E só alegria, está até olhando para a lua na hora que tira a foto, né? Você vê, a câmera está aqui, o cara está procurando ela assim, tontão. Aí o que acontece? Vai à igreja lá, os irmãos lá que gostam da pessoa, que acha, né, fofinho, que quer que a pessoa volte para Cristo e tal, e começa a curtir a foto do irmão. Sabe, cara? Não é ou não é, cara? Não tem uns crentes assim, cara? Fica curtindo foto de gente caída. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, não está no tema, né? Mas é a direção do Espírito Santo Deus, vamos pregar. Receba, em nome de Jesus. Se é que tem alguém assistindo aí, receba aí. Bom, presta atenção, meu irmão. Quem aqui gosta de ver aquelas fotos que um tempo atrás, e ainda tem na internet, as fotos de acidente que mostram o cara tudo arrebentado. Você já viu isso aí na internet? Tem foto, irmão. Por exemplo, um tempo atrás fez o maior sucesso as fotos do desastre do Mamonas Assassino. Todo mundo queria ver, sabe, pedaços de corpos e não sei o quê. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Você gostaria de ver partes de corpos espalhados, sangue para tudo que é lado, miolo para tudo que é lado? Você ia gostar de ver? Você ia gostar de ver uma criança assassinada? Não, né? Não é, cara? Ninguém ia gostar. Mexe com a gente, mexe com o nosso psicológico, a gente fica mal. Agora deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, que fica curtindo foto de crente caído. O crente caído é a mesma coisa do cara atropelado lá. Sabia disso, cara? Está arrebentado pelo capeta, está sangrando por tudo que é lado. Então não curta. Manda um recado no inbox lá para o irmão, fala assim: meu querido, minha querida, volta para Jesus. Volta para a casa do Pai, que é teu lugar. Ele vai te restaurar. Você não vai ficar com esse sorriso falso aí, atrás de um copo, atrás de maquiagem. Amém, Jesus? Amém. Vocês entendem isso, cara? Amém. Então, assim, uma das formas de a gente não colaborar com a igreja que cai, com o crente caído, é isso, cara. É você parar de ser besta e parar de ser, como é que fala? Eu não vou usar a expressão do mundo, mas um admirador, né, da beleza do mundo. Não é, cara? Eu estou falando alguma coisa errada, pastor? A pastora olhou com cara de olha, tá cuidado aí. Estou falando demais? Não. Amém. tá aí, é aí mesmo, não é? O caminho? Amém, irmãos? Se você não quer ver uma foto na internet de uma criança assassinada, pensa, todas as vezes que Deus vê um dos seus filhos postando foto com roupas que denigrem a imagem e a reputação da pessoa, todas as vezes que Deus vê um filho dele, uma filha dele postando foto embalada, enchendo a cara, fumando maconha, todas as vezes que Deus vê a foto de um filho, de uma filha dele se prostituindo, é como se Deus estivesse vendo a foto de uma criança assassinada. Amém? E aí o crentão, a crentona, acha que não tem problema. Tem problema. Amém, igreja do Senhor? Nós somos chamados para sermos a nação santa, raça eleita, povo escolhido, e não podemos abrir mão disso. Se nós formos igual ao mundo, se nós formos iguais ao mundo, se nós nos transformarmos no mundo, ao invés de transformarmos o mundo, nós seremos o mundo, e nós não somos, nós somos a raça eleita, o povo eleito do Senhor. Amém, igreja do Senhor? E quem é crente de verdade não fica babando em foto de capeta. Amém? Eu não sei porque que o Espírito Santo está falando isso para mim. Amém? Eu compartilho com você. Amém. Quer entender como é que ele luta? Vamos ver. Aleluia. Atos dos Apóstolos. Olha, tá vendo aí, irmãos? Já começou, mas já deixa. Vamos ver o tema de novo. Então, volta. Olha o tema: a oposição e o engano. Duas coisas, duas. Nós vamos falar a oposição e o engano. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 6 e 7. Mas eu tenho uma surpresinha para os irmãos. Eu coloquei esses aqui como texto base para nós discorrermos adiante, mas nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais longa. Amém, pessoal? Vamos lá em nome de Jesus. Vou ler os dois aqui e depois a gente vai ler os outros. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, olha, mágico,
falso profeta chamado Bar Jesus. Mano. Diga comigo, Bar Jesus. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Amém. Amém? Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou ler o texto dos irmãos, para os irmãos entenderem. Esse texto é muito legal. Estava falando com a pastora Ivani hoje sobre ele. Acompanhe comigo. Tem alguém aí? Não, glória. Que bênção. Achei que o frio ia espantar os irmãos até na internet. Amém? Estou brincando, irmãos. Em nome de Jesus. Se você está na sua casa aí, deve estar aí com uma canjica quentinha, né? Vou começar a aguçar os irmãos aqui. Você jantaram? Já jantou? Já? Porque se não jantou, o irmão deve estar lá com uma sopinha quentinha, uma canjica, um negocinho. E a gente está aqui, no frio. Eu quero, agora nós queremos canjica. Meu irmão, será que tem alguém fazendo canjica? Deus está revelando? Se você estiver fazendo aí, irmão, manda para nós aí, em nome de Jesus. Manda entregar. Vamos lá. Deixa eu ler aqui o texto para nós, em nome de Jesus. Enviados pelo Espírito Santo, desceram em Seleucia. Opa, peraí. Não é esse não. Que é esse mesmo. É esse texto mesmo. Vou começar do primeiro, que eu comecei do 4. Vou começar do versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Primeiro ponto desse nosso estudo de hoje. Vai vendo, meu irmão. Na igreja de Antioquia. Onde fica Antioquia? A Antioquia fica mais ou menos na região ou da Síria ou da Turquia hoje, né? E ali não tinham os discípulos de Cristo. Entendeu, cara? Só que a igreja deles tinha profetas e mestres, né? E olha que interessante. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, né? O Saulo, que é chamado de Paulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo. Você vê como são as coisas? Que a escolha para o trabalho ministerial, para um envio ministerial, para um trabalho missionário, ela deve ser feita pelo Espírito Santo, cara. Né? Porque se a pessoa for enviada só por ser enviado, ela não vai produzir os frutos da mesma maneira como a pessoa que é escolhida pelo Espírito Santo produz. É aí onde acontece uma coisa muito interessante. Quantas pessoas têm um chamado lindo, potencial, sabe, cara? E tem vontade de fazer a obra do Senhor, e os pastores das igrejas grandes aí, né, dessas maiores, da qual não vou citar o nome, não levantam, não colocam a imposição, não impõem as mãos sobre esses irmãos, porque não tem questão política, não existe por exemplo, o cara não é influente, o cara não é um cara que vai apoiar nas outras coisas, e aí o cara não recebe o envio. Não tem, cara. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai cuidar de tudo isso aí, viu? Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai descer com poder e vai entrar no meio do seu povo, vai começar a quebrar com o jugo da desonestidade e da corrupção no meio do povo de Deus. Amém. E verdadeiros missionários e homens de Deus vão ser separados para a missão. Amém? Porque quantas vezes nosso ministério, meu irmão, foi subjugado, foi esculachado, como eu falei para os irmãos no começo, chamaram a gente de fogo de palha, né, cara? Tipo assim, até de Nazaré a gente foi chamado. Não pode vir nada de bom de lá. Não é? De que mais, filho? Terra seca. Né? Eu estou falando sério, cara. Não estou brincando, não. Várias vezes as pessoas se referiram a esse ministério com esses adjetivos. E nós fomos levantados pelo Espírito, meu irmão. Não foi levantado por homem. Né? O Senhor trouxe aqui um homem para fazer, mas o Senhor já havia nos separado. Eu creio que o nosso ministério foi levantado pelo Espírito enviado. Está aqui, 13 anos.
para provar. Amém. Glória a Deus. Vários batismos, várias vidas salvas, Amém. vários milagres o Senhor já fez nesse lugar. Amém. Tudo para honra e glória do nome do Senhor somente, não a nós. Não a nós, somente ao Senhor a glória. Enfim, aí o Espírito pediu: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Viu como é que era? Amém. Tipo assim, ora na cabeça e agora já era. O que eu falei para vocês aquele dia? Então, vai pensando que é brincadeira. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Dali, navegaram para Chipre, chegando em Salamina. Salamina, tem um acento aqui, né? Mas enfim, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar ou como cooperador, dependendo da tradução. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta, e ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas, vou parar por aqui. Amém? Bom, como eu estava dizendo para os irmãos, o que nós estamos falando hoje? Sobre a oposição e sobre o engano. Como o espírito mau age para tentar impedir o agir do Senhor, ou o crescimento da fé, ou que o propósito do ministério apostólico seja atingido. E quando eu falo ministério apostólico, meu irmão, eu estou me referindo a mim, a você, a todas as pessoas que vão em direção a alguém ou a algo ou a alguma situação para fazer a vontade e a obra do Senhor. Às vezes nós somos apóstolos dentro da nossa casa. Amém? E não tem feminino de apóstolo, né? Então fica aí no conjunto, a mulherada também. São grandes missionárias e pessoas usadas por Deus dentro da sua casa. Só que tem uma coisa, como eu disse aos irmãos, esse estudo ele tem meio que uma linha de batalha espiritual. E eu quero conjecturar esse texto que nós lemos com essa questão, com essa temática. Amém? Amém. Como o mal age para impedir o trabalho e como funcionam as artimanhas do inimigo. Amém, igreja do Senhor? Então vamos narrar de novo. Paulo, ou Saulo, né, no caso, e Barnabé chegaram àquela ilha e aí proclamaram a palavra do Senhor, pregaram a palavra do Senhor nas sinagogas, que eram pequenas igrejinhas de judeus. Fica mais um detalhe, se alguém estiver assistindo a live e quiser aprender futuramente no nosso curso de teologia, mas ou alguma pessoa que for, enfim, aprender futuramente, alguém que vai ver depois a live, eu vou deixar aqui registrado para você. As sinagogas são pequenos locais de congregação, de ajuntamento de pessoas, de judeus, que surgiram após o exílio babilônico, porque lá no exílio babilônico eles não tinham onde cultuar e prestar, não tinham onde prestar sacrifício ao Senhor, né? Lembrando que o templo em Jerusalém havia sido destruído, né? E onde os judeus estavam na Babilônia, eles não tinham local de culto, não era a terra sagrada deles, não era a terra deles. Então criou-se o hábito de construir pequenos salões e prédios onde se congregavam os judeus e os mestres da lei e aqueles homens que ainda preservavam a lei e o ensino dentro do seu coração, passavam adiante o conhecimento da palavra de Deus e também a língua dos judeus. Você sabia disso, irmão? Que a língua hebraica foi preservada pelos levitas, né? Porque eles passaram 70 anos presos em uma terra estranha. Geração levantou e morreu. E aí os novos que surgiram já nem falavam mais o hebraico, cara. Nem o aramaico, nem nada. Porque eles estavam na Babilônia, cara. E cresceram lá, nasceram lá. E aí o que aconteceu? Os ministros, os sacerdotes, os levitas que ficaram ainda no exílio, eles preservaram a língua. E aí eles ensinavam as pessoas a língua do povo. Amém? E aí o que aconteceu? E esse costume da sinagoga foi trazido para a Palestina quando o povo hebreu voltou do exílio. E aí o que aconteceu? Nessa cidade, ou melhor, nessa ilha,
também foram construídas sinagogas, porque o povo hebreu, após a saída do exílio, se espalhou por aquela região toda. Tinha judeu em todo lugar, inclusive ainda tem, porém, em alguns cantos, já na verdade proibida, perseguida, como no Irã, na Arábia Saudita. Eu nem sei se tem judeu na Arábia Saudita, acho que não pode, na verdade não tem, né? E o Irã e outros lugares como esses, bem radicais, Paquistão, enfim, Paquistão está lá do outro lado, mas nesses lugares onde o Estado é governado pelo Islã, né, eles proíbem outra fé, cristianismo, judaísmo, enfim, e as outras fés que nós conhecemos. Mas é que acontece, nessa ilha tinha sinagogas, isso significa que tinha povo hebreu lá, povo judeu. Aí o que aconteceu? O Paulo, como todos os outros discípulos de Jesus, eles saíam pregando a palavra em alguns lugares, obviamente em casas, em diversos locais públicos, porém, na maioria das vezes, a palavra de Deus era pregada nas sinagogas dos judeus. Por quê? Você sabe por quê, irmão? Porque era costume entre os judeus que frequentavam a sinagoga, como a sinagoga não era um templo, né? E no templo só o sacerdote e a linha sacerdotal de Arão, dos levitas, pode oferecer sacrifícios e pagar os tributos e pagar ofertas pelos pecados e oferecer ao Senhor o incenso, enfim, todas as coisas. As sinagogas não, elas tinham um chefe de sinagoga, era levantado como se fosse um pastor, um ancião, e ele era o chefe da sinagoga. E aí, só que aquela sinagoga não tinha sacrifício. Então, quando chegava um visitante, um judeu de outra região, ou vindo de outro lugar, tipo, o cara foi visitar a sua igreja, a sua sinagoga, o que eles faziam? Eles tinham o hábito de oferecer a oportunidade, né, para o cara que veio visitar trazer uma palavra. Você sabe quem se valeu muito por isso, cara? Jesus. Jesus, quando iniciou seu ministério, ele pregava em muitas sinagogas, cara. Que ele chegava, a galera via aquela vamos dizer assim, a ganguezinha de Jesus chegando, né? E aí quando Jesus sentava, o pessoal chamava de Rabi. Rabi significa mestre, né? E aí ele falava, Rabi, deseja trazer, né, falar, ler o livro sagrado, a Torá, sei lá, e aí o cara ia lá e pregava. Então era o que o Paulo estava fazendo com o Barnabé, passando de sinagoga em sinagoga pregando, até que, chegando nessa cidade que nós falamos, que era ali, o procônsul da ilha, onde tinha um quartel-general romano, né, ele era o cara que governava ali a ilha. Ele era um cara culto, a Bíblia diz, ele era um cara estudado, e mais, né, cara? Homem prudente, né, cara? Olha as qualidades do peão, né? Um cara gente boa, um cara culto, prudente. Quando ele soube que tinha alguém pregando essa palavra, esse evangelho, né, e provavelmente a pregação do Paulo e do Barnabé ganhou notoriedade, né? Ele falou, eu quero ouvir, eu quero que esses caras... E ele não podia entrar na sinagoga, né? Ele sendo romano, ele não podia entrar, os próprios judeus não permitiriam. Então, olha que interessante, cara. A religiosidade embarrera muita coisa, né? Amém, pessoal? E às vezes uma pessoa quer ouvir a palavra, mas ela não se sente pura, não se sente em condições de entrar, porque tem muito crente, anota essa aí, tem muito crente que acha que é santo demais, sabe, cara? Que é o assessor direto de Jesus em nível de santidade. Meu irmão, a casa de Deus é a casa de todo mundo, é a casa do povo. Todo povo que foi criado, toda a criação do Senhor tem lugar na casa do Pai. Então, quando chegar esse momento de nós abrirmos aquela porta ali, né, nós vamos colocar de novo aquele bannerzinho que está lá no quadro de aviso, mas está muito pequeno, a gente tem que fazer na parede, proibida a entrada de pessoas perfeitas, né, cara? E que as pessoas entendam que a casa do Pai é o lugar onde as pessoas imperfeitas devem congregar para serem aperfeiçoadas pelo Senhor. Enfim, mas o procônsul não podia entrar na sinagoga. E aí chamou o Paulo e o Barnabé para terem com ele e para explicarem para ele a palavra que eles estavam pregando. Só que chegando lá, encontraram o cara, Bar Jesus, né? Eu já vou explicar para vocês daqui a pouco, no próximo slide, o que significa Bar Jesus. Amém, pessoal? Amém. Tudo bem até aí? Está todo mundo entendendo? Passa, por favor, o próximo slide aí. Vamos ver como que age, o que aconteceu. Assim que eles começaram a chegar no local, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que é o que nós estamos lendo, no versículo 6 e 7,
nós percebemos alguns detalhes importantes. Você pode ler o 6 para nós, hein? Lê para aí, ó, os irmãos, o Vitor vai ler o versículo 6 e aí nós vamos comentar. Vai anotando aí, em nome de Jesus. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Sim, praticava magia e era falso profeta. E o 7? Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Detalhes. Já tinha na ilha um cara que se intitulava mágico, feiticeiro, enfim, ele era uma espécie de guia espiritual daquele lugar. Anota isso aí. Olha só como os demônios agem, como as forças do mal agem muitas vezes. Entrando nos locais exatamente onde eles devem estar e ocupando posições estratégicas. Detalhe, o cara tinha um nome, eu comentei isso com a pastora, eu vou colocar depois um detalhezinho extra bíblico, mas não é pecado, não vou criar história, tá, irmãos? Mas ele se chamava Bar Jesus, né? E assim, vamos lembrar que há poucos anos antes, há uns 30, sei lá, 20 e poucos anos antes, um Jesus teve uma fama gigantesca, cara, naquele local, próximo daquela região. Um tal de Jesus fazia milagres, curava pessoas, andava por toda a Palestina fazendo sinais e maravilhas. E de repente os caras chegam na ilha de Creta e encontram um cara chamado Bar Jesus, feiticeiro, né? Que era assessor do procônsul. Ele era um cara que ficava sentado ao lado do cara que governava a ilha. Como que as forças do mal agem, meu irmão, para impedir o mover do Senhor, a expansão da palavra do Senhor? Primeiro, ocupando territórios. Quer dizer, aquele feiticeiro viajou para lá, sei lá, não sei se ele nasceu ali, não sei, cara. Eu sei que ele era judeu, né? E se ele é judeu, ele não nasceu lá. Com certeza ele viajou da Palestina para lá. E ele se auto-intitulava mágico. Então ele foi para lá e trazendo para ele essa questão, eu sou mágico, eu sou feiticeiro, ele ocupava ali uma posição de destaque. Vocês entendem isso, cara? E detalhe, ele não era só mágico e feiticeiro, ele provavelmente galgou ali as posições e lutou para chegou a assessor do governador da ilha. Imagina, cara. Imagina você pregar o Evangelho, imagina como seria, como que era o ambiente do local, se o cara que aconselha, o cara que governa, é um cara feiticeiro, um mágico. Parou para pensar? Com certeza, quando o procônsul, que era um cara culto, um cara prudente, sei lá, falava assim, olha, eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo, tal. Aí o Bar Jesus lá, visando algum interesse, porque é assim que as forças do mal agem, meus irmãos, visando interesses, visando só o benefício da carne, a satisfação carnal, né, ou a satisfação do interesse corrupto, desonesto. Provavelmente, cara, ele lançava ideinhas na cabeça do cara do procônsul lá, falava assim, então, os espíritos aqui, as forças estão me falando que você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Então ele era um cara importante, né? E aí o que acontece? Como as forças agem? Ocupando posições de destaque irrelevantes, como essas que eu estou falando para você. Se o cara é feiticeiro, se ele ficasse no fundo do quintal dele lá, ele ia ter algum destaque, cara? Ia chegar alguém à fama dele? Não. Então ele conseguiu chegar onde ele era destacado, onde as pessoas olhavam para ele e falavam assim, esse cara cuidado, esse cara é perigoso. Amém, igreja do Senhor? Sabe que o povo está entendendo onde eu quero chegar? Né? Como que o inimigo ele age para se opor ao agir do Senhor? Por exemplo, isso aqui é mais um exemplo de como o inimigo ocupa territórios. E um tempo atrás, eu ouvi um pastor falando que não existe isso aí, cara. Isso é tudo besteira. Sabe, cara? É até um pastor que eu admiro, né? Ele falou assim, cara, isso é tudo besteira, cara. Isso é papagaiada do povo. Aí ele falou assim, que tem teologia que é tão profunda que
vem cheirando enxofre. Né, cara? Eu concordo, tem coisa que os povos pregam aí que só Deus, hein, mas só pode ter vindo de revelação lá de baixo. Né? Mas assim, dizer aos irmãos e dizer à igreja que não existem espíritos territoriais, cara, espíritos que ocupam determinados lugares. Minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, eu já estive em lugares onde a gente sentia até frio. É ou não é, filho? Sim. Meu, nós já estivemos em lugares onde a gente sentiu o perfume da pombagira. Sim, Oi, eu falei o nome. Sentiu o cheiro lá da entidade, meu irmão. O negócio é louco, você passa num lugar assim, você sente aquele lugar, é um lugar que está amaldiçoado. O próprio Cristo, cara, falou isso de Corazim, de Betsaida, né? E o próprio Cristo passou por uma situação assim lá na cidade de Genezaré. Quando ele chegou lá em Gadara, ele foi falar com as pessoas e deu de cara com um cara que estava possuindo uma legião de demônios. E os demônios falaram o que para Jesus, Carlos? Deixa a gente quieto aqui. Exatamente. O que você quer com a gente? Jesus, filho de Deus, Altíssimo. O que você quer nesse lugar? O que você veio aqui fazer aqui nos atormentar? Cara, era território deles ou não era? Lógico que é. Então, e aí eles dizem para Jesus assim: por favor, não nos mande para o abismo, porque o abismo, né, o Guiena, né, o que nós fizemos um estudo outro dia aqui, é um local de prisão de anjos, onde lá na carta do Pedro diz que existem anjos que estão presos lá. O Apocalipse diz que um dos grandes demônios que vão se revelar no final dos tempos está preso lá, o Apolion e o Abaddon, né? Amém, pessoal? Vocês lembram disso ou não? Não é sobrenatural da TV não, é Bíblia mesmo, né? Aí o que acontece? Os anjos, os demônios que estavam ali, disseram para Jesus: não nos mande para o abismo. E Jesus, enfim, como não é chegada a hora, ele falou: não, beleza. Então, aí os demônios, permita que nós entremos aí nesses porcos. Tinha uma manada de porcos e Jesus assim permitiu, expulsou do homem e os demônios entraram nos porcos. Por quê? Para fugir, porque os porcos, sendo seres irracionais, possuídos ali pelos demônios, eles se precipitaram num abismo lá, num precipício e morreram. Os porcos morrendo, os demônios voltam a ficar vagando na região. Foi o próprio Jesus que disse. Amém? Se tem algum teólogo assistindo e quiser rebater, meu irmão, o próprio Jesus disse: quando uma casa fica limpa, o que acontece? Os demônios que estavam lá dentro daquela casa ficam vagando, procurando um lugar para entrar. Não encontrando, eles voltam para a casa onde eles estavam e trazem com eles 7 espíritos piores do que os primeiros. Meu irmão. E aí, por que os demônios queriam entrar no porquinho? Ué, porque eles iam morrer e já ia ficar por ali mesmo. Achando o próximo, ele já cai para dentro. Achando um feiticeiro como esse aí, já cai tudo para dentro. Amém, pessoal? Oi? Se acha um feiticeiro, está em casa. Está em casa, a porta aberta. Amém, pessoal? Então é isso que ele está fazendo ali, ó, ocupando posições de destaque, sendo relevante, usando artifícios impressionantes. Você pode ter certeza, ninguém fala que é mágico ou feiticeiro sem ter feito uma mágica ou um feitiço. Não é verdade? É lógico. O irmãozinho olhou para mim e falou: claro, pastor. Ué, mas é fato, meu irmão, para estar registrado na Bíblia que o cara era mágico e feiticeiro, né? Meu, no mínimo ele tinha destaque naquela comunidade. Alguém conhecia o poder místico daquele indivíduo lá. Amém, pessoal? Então o demônio engana as pessoas. Por exemplo, eu estava passando o Facebook lá rapidão em casa e eu vi uma postagem de uma pessoa falando assim, um videozinho de um menino, né, um garotinho bem novinho, nem sabe falar direito, e a pessoa postou assim: Chico Xavier reencarnou, né? Porque eu falei o nome do cara. Oh Jesus, hoje está fogo, né? Enfim, não é para falar o nome das pessoas, né? Porque senão dá honra, né? Enfim, fulano de tal reencarnou porque o menino estava fazendo uma oração de falar assim: Deus, não sei o que, cura os doentes. E aí as pessoas falam assim: isso é besteira, pastor, besteira nada, cara. Você acha mesmo que muitas pessoas não receberam cartas até com a letra das pessoas? Claro que recebia. Meu irmão,
Você acha mesmo que o demônio está brincando de ser demônio? Que a força do mal está brincando de ser força do mal? Que eles ficam agindo com arminha de plástico? Não, meu irmão. Eles não usam simulacro, não. Eles usam arma de verdade. Cara, com certeza o feiticeiro fazia sinais, fazia coisas que as chamavam a atenção. Então a oposição do mal naquele lugar era muito forte, cara. Porque o feiticeiro da ilha era assessor do governador. Então era o cara que andava junto. Tudo provavelmente girava em torno de feitiços e de coisas más. Até que chegaram os homens de Deus. E aí olha como são as coisas, né, cara? Quando uma luz brilha na escuridão, não tem como não chamar atenção. Amém, igreja do Senhor? Se você é a luz na sua família, presta atenção, você é um alvo em potencial, mas você normalmente é o destaque da família. É a luz da sua cidade. E aí o que aconteceu? Chegaram lá, Saulo e Barnabé, e o procônsul falou: então chama esses caras que eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir isso aí que eles estão pregando. Quer dizer, vamos conjecturar e trazer para o reino espiritual, igreja do Senhor. Existem pessoas sedentas pela verdade. Amém? Não pensa assim não, ó. Não vou pregar para aquela pessoa porque ela está bem onde ela está, porque ela está bem como ela está. Não, ninguém está bem se não tiver Jesus, meu irmão. Amém? Porque só Cristo nos garante a passagem para o reino dos céus. Só Cristo é a porta por onde nós passaremos. Então assim, se a pessoa está lá, mas ele está bem, o procônsul era um cara comum, cara. Era um cara que estava lá, e a Bíblia fala que ele era um cara prudente. Provavelmente essa expressão é justamente para dizer da boa conduta dele, né? Então, ele estava bem. Precisava de outra religião? Precisava de outra coisa? Não precisava, entre aspas. No olhar do mundo não precisava. Mas ele não tinha a luz de Cristo. E aí, alguma coisa brilhou e ele falou: eu quero conhecer. Amém? Vamos trazer para o reino espiritual isso aí. Nunca, jamais duvide ou menospreze uma oportunidade de você anunciar a palavra de Deus. Nunca pense assim: não adianta pregar para aquele parente meu lá, que bebe, que fuma, que usa droga, que... Não adianta pregar para o meu parente porque ele é adúltero, porque ele gosta de bagunça, porque não sei o quê, porque ele é palmeirense, porque ele é corintiano. Amém? Nunca deixe de pregar achando que não tem jeito. Você, minha irmã, que é casado com um esposo não crente, nunca deixe de anunciar as boas novas a teu esposo, a falar do brilho da luz do Senhor Jesus Cristo. Você, marido, que tem uma esposa não crente, que não é fiel ao Senhor, meu irmão, nunca deixe de pregar o Evangelho, de ser luz na vida dessas pessoas. Amém? Não duvide do que Deus pode fazer. As pessoas podem estar sedentas e a gente nem perceber, nem saber, cara, porque a aparência é uma coisa, mas o que está aqui dentro só Deus sabe, né, cara? A pessoa pode até olhar e falar assim: pô, aquele cara está bem, aquela mulher está bem, mas dentro dela, provavelmente tem uma chaminha queimando ali que precisa ser alimentada pelo Espírito Santo. Amém? Então, como ele trabalhava, eu já falei tudo, já me antecipei tudo, produzindo ali, heresias e mentiras, né? Afinal, provavelmente ele enganava as pessoas, né? Fazendo suas coisinhas lá. E um lugar onde um cara romano, que era politeísta, né? O que é politeísta? Pode anotar essa aí. Politeísta é o cara que crê em muitos deuses. Os romanos tinham muitos deuses. Tinha um deus da guerra, um deus da ciência, um deus do quê, o deus da prosperidade, e cada um tinha que receber uma oferta diferente, um culto diferente. E aí o que acontece? Numa ilha onde tem um cara politeísta, tinha um judeu feiticeiro. Parecendo grego, né? Não, mas é tudo a mesma coisa. A Roma é um rascunho da cultura grega. Enfim, o que acontece? Dentro de uma ilha onde tinha um cara politeísta e várias pessoas de uma cultura helênica, né, que vem da Grécia, porque aquela região, meu irmão, foi toda povoada e alcançada pelo exército do Alexandre o Grande, antes de surgir o Império Romano. Por isso, entendeu? Aí o que acontece? Tinha um judeu que não acreditava no Deus único, no errado. Fala comigo, errado. Ó, tem que fazer o... Fala aí, irmão. Errado. Errado quer dizer único, né?
Sabia? Em hebraico. Quando o Moisés falou lá no meio da congregação, lá, Shema Israel, Shema, enfim. Lembrei do que o homem lá falando, assistente dele. Que assistente? Não estou entendendo, mas enfim. Perdi. Amém, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Amém. Então vamos lá, bem rapidinho. Esse estudo é bem rapidinho, mas tem um conteúdo bom para você pensar em batalha espiritual. No momento em que você está levando a palavra de Deus e sendo luz, você pode ter certeza que as forças do mal estão tentando fazer isso aqui, ó. Ocupar lugares, regiões, casa. Falei 4, né? Mas enfim. Ó, presta atenção. Casas, famílias. Tem pessoas que não creem em maldição hereditária, né? Então, pode ser que tem família que é governada por um espírito maligno, que está sob o jugo de uma tradição de obedecer vô, vó, pai, mãe, que professa outro tipo de coisa, e aí a pessoa, né, mesmo sendo crente, cara, abaixa a cabeça, pede bênção, pede licença para passar. É ou não é? Você sabe do que eu estou falando. Amém, igreja do Senhor? Amém. Vai prestando atenção. E ele invade o lugar, toma uma posição de destaque, acaba se tornando ali uma referência, né? Para que quando chegar um outro argumento, quando chegar a palavra de Deus de uma forma diferente, mais simples, mais sucinta, ela não tenha tanto destaque quanto o que ele tem. Vocês estão entendendo isso? Amém. Né? Porque lutar contra o mal, cara. Por exemplo, Deus pode te levar num lugar, cara, onde você vai estar rodeado de pessoas com uma opção diferente. Os bons entendedores vão entender, né? E rodeado de pessoas referenciais, pessoas boas, sabe? Pessoas que têm voz ativa. Você entende isso, pastor? Né? Pessoas que têm voz ativa dentro da família, sabe, cara? Que falam e todo mundo obedece. Legal, aquela pessoa quando fala, só fala a coisa certa. Meu irmão, entende uma coisa: a única coisa certa para a vida é a salvação. Porque esse corpo, essa matéria, também só tem uma verdade absoluta: vai morrer, né? E quando nós morrermos, para onde vai a nossa alma? Amém? Então, estão batendo porta de carro na frente. Dá uma olhadinha ali, né? Tem o irmão obreiro ali. Dá uma olhadinha. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Eu espero que os irmãos que estão assistindo estejam entendendo. Irmãos, infelizmente, hoje nós estamos amordaçados, né? A lei brasileira, ela já foi corrompida, ela já foi, enfim, não existe mais liberdade. As pessoas acham que assim, não, aqui a gente é livre, né? A gente não fala isso às vezes. Aqui a gente não tem livre. Sim, ainda não tem ninguém perseguindo a gente com arma, né? Pelo menos aqui, né? Para impedir a pregação do Evangelho. Mas já existem leis onde eu não posso falar nomes de demônios, eu não posso falar nomes de entidades, não posso apontar. E agora, recentemente, tem um projeto de lei, cara, que quer impedir os pastores apologetas, de pregar o Evangelho. Sabe por quê? O que é apologia? O apologista, ele faz a defesa, né? E tem alguns pastores, que nem o pastor, meu Deus, esqueci o nome, o pastor que tem um programa lá mesmo no rádio do Providel, né? Tem dos pastores do canal lá, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, né? O que já está sendo perseguido pela Associação Palestina lá do Brasil, e outros pastores estão. Por quê? Porque não pode falar, né? Já chegou o tempo, meu irmão. E ainda tem gente que acha que o Covid não é sinal do final dos tempos, cara. Vou repetir para os irmãos, contrariando a opinião do pastor, que eu respeito muito também. O Covid é um dos sinais que Jesus está às portas, está a poucos passos. Amém. Se prepara, meu irmão. Então, beleza? Todo mundo entendeu tudo? Amém. Amém? Todo mundo pegou todos os detalhes? Preste atenção, meu irmão. Cuidado, o inimigo ele é muito astuto. Amém, igreja do Senhor? Amém. O inimigo ele usa de artimanhas que você menos espera.
Sabe, cara? E inclusive o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, se não me engano, que ele, se for necessário, se ele quiser, ele se disfarça até de anjo de luz para tentar enganar os santos do Senhor. Amém. E consegue, hein? Consegue. Tem muita gente que acha que está vendo anjo, quando na verdade está vendo o satamoito. Né? Ah, é anjo, é anjo, é anjo. Não é anjo, irmão, não é. Presta atenção. Se alguém lhe trouxer um outro evangelho diferente daquilo que o Senhor deu aos apóstolos, considerem maldição. Está escrito na palavra de Deus. Nem anjos, cara. O apóstolo Paulo escreveu assim: ainda se um anjo descer na terra e começar a ensinar a você coisas diferentes daquelas nas quais você recebeu, considerem anátema, que significa maldição. Amém? Amém. Essa é a forma de oposição. Então, se o inimigo prepara o terreno, se ele prepara a sua defesa, ele já está se opondo à chegada do Evangelho ou à propagação do Evangelho. Amém, pessoal? Se o inimigo está preparando o terreno, está ocupando espaços, ele está se opondo à obra que Deus quer fazer na sua família, na sua casa, no seu ministério pessoal. Amém, pessoal? Entenda, tudo isso que a gente está falando pode ser trazido para dentro da esfera da nossa vida pessoal, ou para a nossa família, ou até mesmo para a nossa cidade. Você quer ver uma coisa? Todo começo de ano, os prefeitos da cidade, eles dão a chave da cidade para uma entidade. Né? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Todo começo de ano, lá, quando tem aquelas festas do mundo, né, a cidade, os caras elegem um cara para representar, né, essa entidade, e aí o prefeito da cidade dá a chave para esse cara, para essa entidade, que é considerado o rei da festa, o Deus da bagunça. E aí a cidade, entre aspas, é meio que consagrada a essa entidade. E ainda tem gente que acha que demônio não atua no meio político. Amém, pessoal? Todo mundo está entendendo? Amém. Vamos lá, próximo slide. Como é o engano? Atos capítulo 13. Leia por favor aí o 10 e o 11, por favor. Filho do diabo. Eita Deus! De novo. Não se assusta não, é o texto mesmo, tá? Vamos lá. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Sim. Saiba, agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Aí, ó. Tome. Amém? Mas vamos ver. Agora que vem um detalhe, que eu deixei esse melhor para o finalzinho. Infelizmente o tempo voou, cara, acho que eu falei demais. Mas vamos lá. Amém, povo de Deus? Se se eu estiver falando muito rápido, os irmãos que estão acompanhando a live, então, se não tiverem conseguindo acompanhar, manda aí um salve aí no comentário embaixo lá, pede que a gente mais devagar. Mas enfim, o apóstolo Paulo, chegando na casa do procônsul, né, que ele foi convidado para levar a pregação, né? Olha, imagina a cena, Carlos. Aí chega o Saulo, né, e o Barnabé, todo cheio de pó, cara, né? Sei lá, com a roupa, né, com a cara, com a barba gigantesca por fazer, enfim. E viemos aqui, estamos aqui, senhor procônsul Sérgio. Era Sérgio o nome do cara, né? Sérgio. Enfim. E aí, quando ele dá de cara com aquele indivíduo, né, a Bíblia fala que ele estava ali se opondo a eles, né? E aí o Paulo olha para esse cara e fala assim: filho do diabo. Cara, agora que vem a explicação, diga comigo, Bar. Como é que era o nome do cara? Bar Jesus. Bar Jesus. Vou explicar para vocês. A palavra Bar, presta atenção, cara, porque essa é boa. Toma. A palavra Bar, antes do nome, significa filho de. Olha que. O nome dele era filho. Presta atenção. O nome dele era filho de Jesus. Sem vergonha. Amém, igreja
Senhor. Não. Dá uma glória a Deus, dá uma glória para Deus, porque se a gente pudesse falar o que a gente quer falar para o capeta, né? A gente não pode, né? Amém? Safado. Então quer dizer que o feiticeiro que estava se opondo à pregação do Evangelho tinha um nome, olha que nome, o nome dele era Filho de Jesus. Cara, quem melhor do que um cara com o nome de Filho de Jesus para se opor a uma pregação sobre Jesus? Amém. E fazendo magia, fazendo feitiçaria. Amém? É por isso que eu falei para vocês, que eu comentei com a pastora em casa, que é um detalhezinho extra bíblico, cara. Jesus tinha fama por toda aquela região. É um mundo conhecido, tá, irmãos? Naquela época, eles só conheciam aquela parte do mundo, até onde o Alexandre chegou, na Índia, e até o Rio Nilo. Depois daquilo ali era muito desconhecido, né? O que acontece? No mundo conhecido, cara, da Europa e da região do Oriente Médio, Jesus ficou conhecido, cara, porque alguns dos discípulos do Senhor foram até para a Europa, cara, viajando. O próprio Paulo acabou a sua carreira em Roma. E aí o que acontece? Eles chegam em Creta, que é uma ilha que tem entre a Grécia, o Líbano, a Síria, a Turquia e Israel, está ali no meio. E aí o que acontece? Ele chega lá e tem um cara que chama Filho de Jesus. E ele era um mago, um feiticeiro. Então, esse cara provavelmente fez a fama ali, cara. Ó, meu nome é Bar Jesus, sou filho de Jesus. Aí a pessoa pensa assim, eu fico imaginando, cara, se os caras chegavam nele, assim, os gregos lá, né, que moravam naquela região, que ali era grego, né, os caras, os cretenses têm essa descendência. Aí o que acontece? Chega ele e fala assim, você é filho de Jesus, seu nome Bar Jesus, mas o que significa? Aí ele fala, filho de Jesus. Que Jesus? Quem é seu pai? Será que esse cara safado não falava que era filho de Jesus, não, cara? Amém? Meu, o capeta não é mais sujo por falta de sujeira, não. Ele não é mais sujo porque não cabe mais. Amém, igreja? Então, assim, imagina o cara fazendo a fama. E aí chega, quem chegou lá e falou com ele? Quem? Saulo, né? Que teve o seu nome trocado por Jesus para Paulo. Já era brigueiro. Né? Agora deixa eu falar um outro detalhe, pessoal. Vamos falar assim do menino. O Bar significa filho dele. E Jesus tem os mesmos caracteres e a mesma escrita que Josué, né, que é a mesma coisa. Jesus e Josué se escrevem da mesma forma, né? Só que a pronúncia às vezes de repente muda, né? Obviamente. Só que, detalhe, o que significa Josué? Vocês sabem? Deus é a salvação, né? E Jesus Deus está conosco, né? É a salvação. O feiticeiro chamava filho da salvação. Só tinha que ter juntado na memória dele. Quanta mentira, cara. E aí chega o Paulo, que era Saulo. Quanta mentira no homem só. Chega Saulo, que recebeu o nome de Paulo. Irmãos, que significa o quê? Você sabe o que significa Paulo? Eu já falei no estudo, cara. Alguma vez. Amém, irmãos? Tem irmãos online? Irmãs? Tem. Presta atenção. Paulo significa pequeno. Olha que coisa, cara. Como que Jesus coloca o nome de alguém assim, de você vai ser chamado pequeno? E tem autoridade para poder expulsar o Amém? Jesus. Mas quando, a Bíblia fala que esse Bar Jesus é um falso profeta. Falso profeta. Mesmo tendo o nome de filho de Jesus ou filho da salvação, era falso. Quando chega o menor dos filhos de Deus de verdade, não adianta, cara. O capeta treme mesmo. Presta atenção, olha que coisa linda Deus fez esse passagem. Mano, que coisa linda Deus fez nessa passagem, né? Tem lá um cara gigante, aí chega um pequeno. Eu fico imaginando a cara dele. Aí o Paulo, o pequeno, olha para o filho da salvação e fala assim: filho do diabo. Cara, o que mais que ele chamou ele mesmo? É até legal. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Jesus. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Toma. Viu? Quer dizer, se ele pervertia os retos caminhos do Senhor, presta atenção,
Por isso que eu coloquei no slide anterior que ele criava heresias e mentiras, tá? Porque o Paulo, Deus revelou para o Paulo ali na hora, falou assim: esse cara ensina heresias. Link direto. Né? E aí o Paulo, o pequeno, o Saulo, o pequeno, olhou para ele e falou assim: até quando você vai ficar desse jeito aí? Seu filho da perdição, seu sei lá o quê, né? Enfim, só que aí tem um outro detalhe, né, irmãos? Como funciona o engano? Desse jeito, como ele se apresentava? Com um nome bonito, né? Com uma posição boa, com coisas que chamavam a atenção. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo como que ele nem tudo que tem nome bonito é de Deus. Uma vez eu dei um estudo em Jandira, você lembra, filho? Eu falei para os irmãos assim: nem tudo que é bom veio de Deus. Sim. Aí teve algumas pessoas que ficaram: como assim, pastor? Se é bom, não, nem tudo que é bom vem de Deus, pô. Amém. Né? Olha aí um exemplo aí, ó. O cara tinha um nome bom, tinha uma posição boa, mas não era de Deus. E aí o inimigo tenta enganar as pessoas dessa forma, mostrando uma aparência de algo que ele não é, né? É como diz a palavra em muitos sentidos, em muitos aspectos. Às vezes as pessoas são sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É um túmulo que tem dentro uma pessoa morta, podre, mas por fora ele está bonito, está pintadinho, com cal, está todo branquinho. Isso é um sepulcro caiado. Amém? Não adianta nada por fora, né, você estar bonito e por dentro ser só porcaria. Amém, igreja do Senhor? Amém. Todo mundo entende isso? Amém. O Cruvinel que fala um negócio lá, eu vou lembrar, eu vou pegar. Por fora, não sei o que, por dentro. Você falou hoje isso aí. Enfim, vou lembrar e depois eu falo para os ensinos para os irmãos. Amém? Aí o que acontece, meu irmão? Olha outra coisa. O capeta, mesmo ele tendo um nome bonito, ele deu um título a ele. Amém? Muitas vezes o engano do inimigo vem por aí, né? Mesmo tendo um nome que destaque, ele coloca sobre ele mesmo a importância que ele não tem. Quantos entenderam isso, igreja do Senhor? Amém. O falso profeta, presta atenção, irmã que está assistindo na live, em nome de Jesus. Eu vou traduzir agora, o Espírito Santo me esclareceu, né, para explicar melhor. O falso profeta, meu irmão, ele dá a ele mesmo a importância que ele não tem. Para tentar investir a mentira na vida das pessoas, ele se faz mais importante às vezes do que a pregação da palavra, do que o pastor da sua igreja, amém? Do que o obreiro da sua igreja que ora pela sua vida. Aí vem o enviado de Satanás, e às vezes o crente, quando ele não tem discernimento e está fraco, ele dá importância, cara. Para ele todo mundo é profeta. Não tem, cara? Não tem gente assim, pastor? Que qualquer pessoa que chega na tua porta e fala assim: eu vim aqui porque Deus, eu vim aqui, eu vim aqui, meu irmão, ou então está lá e sentado, porque o pastor da minha igreja um dia estava ensinando, aí a pessoa, 2, 3, eu acho que isso não é de Deus, não tem uns caras assim, cara, não tem umas irmãs assim, umas irmãs não, umas mulheres que se dizem profetisas do Senhor, que fica tendo revelações aí de, sei lá, e aí fica contradizendo a pregação do Evangelho. Meu irmão, cuidado. Amém, igreja do Senhor? Amém. E aí o que acontece? Foi isso que ele fez, o Bar Jesus. Ele se auto-intitula Elimas. Vocês viram aí no texto? E o que quer dizer Elimas em aramaico? Quer dizer feiticeiro. Elimas. Está aí, ó, no texto aí, dá uma procuradinha. Por isso que ele colocou um nome dado por ele mesmo. Mas aí, aleluia, agora vem a parte do pentecostal. Dá uma glória a Deus, igreja. Agora a igreja treina. O capeta tem que dar o nome para ele mesmo, para se fazer importante. Aí vem Paulo, que recebeu o nome dado por Jesus, que não parecia tão importante, pequeno. Amém? E faz aquele que era grande cair por terra. Amém, Jesus? Amém. Em nome de Jesus. Como ele engana? O Paulo teve a revelação. Ué, até quando você vai ficar pervertendo os caminhos antes do Senhor? Né? Quer dizer, ele pegava aquilo que era verdade e distorcia. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos que estão online. Alguém aí conhece alguém assim? Ou pessoas assim? Que pega coisas que são verdade de Deus e distorcem para favorecer sua própria opinião ou a mentira que eles querem fazer colar? Né?
Você sabe, meu irmão, hoje eu estava vendo um debate entre dois pastores lá se existe pecadinho e pecadão, né? Aí um pastor defendendo lá que não existe, que só todo pecado é igual, não sei o que, blá blá blá. Aí eu estava ouvindo mais ou menos lá, eu não consegui pegar acho que todo o conteúdo, mas eu achei interessante. E aí eu comecei a meditar numa coisa, né? Que uma coisa que um pastor falou lá que me chamou a atenção. Ele falou assim, que hoje em dia, esse negócio de falar que os pecados têm níveis diferentes, né, de importância, são prejudiciais para a igreja, porque se for assim, o irmão peca lá, assim, não, esse pecado aí foi... Vamos colocar na régua aqui, vamos ver, se passar de meio metro, não é assim. E aí, com base nisso, cara, as pessoas ficam criando outras doutrinas e perdoando tudo. Aí foi onde eu tirei uma linha de pensamento, inclusive quando eu estava redigindo aqui esse estudo. Eu falei, é verdade, mano. Hoje a coisa está tão liberal, cara, que tem lugar e tem igreja que nada mais é pecado. Amém, igreja do Senhor? Amém. Nada mais é pecado. Tudo pode, ou Deus perdoa tudo. Não, isso aí não tem problema. Deus entende sua fraqueza. Deus entende que você é assim. Deus aceita você como você é. Não, é mentira do diabo. É o Elimas. Amém, igreja do Senhor? Deus te aceita como você está e te faz morrer e nascer de novo. Amém. Amém? Nunca, jamais você vai encontrar na palavra de Deus algum texto que te dê brecha ou te dê embasamento para você falar para mim ou para qualquer pessoa que Deus te aceita como você é. É mentira do diabo. Deus recebe você como você está, não porque você não é, porque a natureza é caída sim pelo pecado do Adão, mas todos nós fomos criados para a glória de Deus. Amém. O que nós somos? Nós somos criados para a glória de Deus, cara. Nós não somos aquilo que o diabo diz que a gente é. Amém, Senhor? Mas isso não nos faz perfeitos. E aí é onde a gente precisa morrer e nascer nas águas do batismo. E aí, nascidos de novo, nós somos outra pessoa. Amém, Amém, pessoal? Amém. Todo mundo entendeu? Espero. É aí onde o Elimas transforma as verdades. E o Paulo chega e fala para ele, até quando? E aí vem a sentença. Amém, igreja? Por que o último ponto aqui é só explicando o que ele fazia? Os encantamentos e as intimidações. Porque a maioria dos feiticeiros da época, eles se diziam com poderes para, por exemplo, para determinar uma maldição ali de alguém, para determinar alguma coisa, ou mudar alguma coisa. E aí o cara fica intimidado. Pô, vou mexer com esse cara, você é louco? Né, cara? Não, melhor. O cara é assessor do procônsul, feiticeiro. Você vai bater de frente com o fulano? Se ele falar para fazer um negócio, o cara vai e faz. Aí chega o Paulo e quebra tudo. Amém, igreja? Acabou com a história do cara. Amém, igreja do Senhor? Vamos encerrar em nome de Jesus? Espero que vocês tenham entendido aí, porque esse é o final da nossa meditação, do nosso devocional de hoje. Amém, glória a Deus. Amém? Por menor que seja o Filho de Deus, ele ainda é mais poderoso e maior do que a força das trevas, porque Deus está com ele. Amém? Amém? Como nós sabemos? Como que eu posso afirmar isso? Ô pastor, você está dizendo que o Paulo tinha poder? Não. Vamos voltar na história. Quem foi que pediu para separar? Amém? Amém? Quem foi? Primeiro versículo do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Não, primeiro não. Segundo versículo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo. Ó, amém, igreja do Senhor? Amém. Todo aquele que é enviado pelo Senhor, onde ele chega, as trevas elas têm que dissipar. E no caso desses aí, olha que coisa de louco. Ainda a pastora estava lendo o texto em casa, né? Que eu estava meditando, ele estava viajando. Você já estava falando, olha isso, não sei o quê. Aí a pastora leu o texto e viu um detalhe, né? Que o Paulo falou para ele que ele ia ficar cego por um tempo, né? Amém, igreja? Amém. Ele falou assim, ó, você vai ficar sem enxergar por um tempo. Porque Deus não tem prazer em fazer a pessoa sofrer, né? Ele não tem prazer no sofrimento da pessoa. Então o que ele fez? Manifestou uma doença
Cara, como Jesus faz coisas assim, né, cara? Sabe por quê, cara? Porque eu estou aqui assim, o Espírito Santo fala comigo, lembrei do versículo. Por que ele falou só um tempo? Quando Jesus passou pelo cego no caminho, e os discípulos perguntaram para ele assim, por que ele é cego? Vocês lembram disso? Não, né? Vamos ler o Evangelho, né? Enfim, por que ele é cego, Senhor? Aí Jesus olhou, aí um deles falou assim, o pai deles pecou, a mãe deles pecou, ele está pagando o karma, né? Daí, né? Então, Jesus olhou para ele e falou assim, não, nem ele, nem os pais dele pecaram. Ele é assim para que se manifestasse a glória de Deus. Olha que coisa. Lindo, né? Só um tempo, cara. Entendeu? Para a manifestação da glória de Deus, aquele homem enxergou. Para a manifestação da glória de Deus, o feiticeiro ficou cego. Amém. Jesus faz as coisas assim, né, cara? Sempre se encontrando e dando certo. Amém, igreja do Senhor? Mesmo ele fazendo tudo de errado, o Senhor teve misericórdia dele, né? Sim. Por quê? Porque o poder de Deus se manifestou. Sim. O procônsul creu Sim. na pregação, porque a Bíblia falou que ele ficou aterrorizado, cara. Mano, imagina o cara sentado na cadeirona lá, aí o feiticeiro assessor dele lá, chega o Paulo, vamos chamar ele de pequeno, né? Chega o Saulo, o pequenino lá, e olha para ele e fala assim, ei, você vai ficar cego agora, as trevas vão cobrir teus olhos por um tempo. Por um tempo. E de repente o cara não enxerga mais, acabou tudo, né? Aí o feiticeiro não consegue achar mais nada, não consegue pegar mais nada. Quando chega a palavra de Deus, o mal perde toda a sua força. Amém, meu Deus? Essa é a mensagem que está contida nesse texto para nós. Glória a Deus. Onde chega a palavra de Deus, o mal fica cego. Amém. Perde autoridade, perde poder, perde a forma de agir. Porque a palavra de Deus é maior e mais forte. Por menor que você seja, se você foi enviado pelo Espírito Santo, se você tem o Senhor no seu coração, do seu lado, para fazer as coisas, por menor que nós sejamos, o Senhor vai nos dar força para vencer aquilo que for, enfim, o que vier pela frente vai ser vencido. Porque, como disse o próprio apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né, irmãos? Amém, igreja do Senhor? Essa é a palavra para você e para mim nessa noite, em nome de Jesus. Diga comigo assim, em nome de Jesus, aí na sua casa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E aprenda como que o inimigo tenta fazer as coisas, porque uma hora ou outra nós vamos encontrar aí pela frente uma oposição do inimigo ou um tipo de engano, e hoje o Senhor está nos ensinando como combater. Amém? Amém. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos encerrar em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração aí onde você estiver, em nome de Jesus. Assim como o Senhor, né, ensinou os seus sacerdotes, né, a gente termina essa transmissão de hoje e vamos voltar no sábado em nome de Jesus. Amém. Deus permitindo, e se Jesus não voltar, né, porque se Ele voltar, nós nos vemos na glória. Amém. Amém? Lá na glória da Nova Jerusalém, no paraíso, pelo menos. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz, que Ele volte para você o teu rosto e te conceda o descanso e a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.